cabeça de advogar, já direcionada para Já. isso? Teve algum momento que titubeou ali, Não, nunca, concurso? nunca, nem concurso. Na realidade, primeiro eu fui obrigada, né, a fazer a escola normal, que nessa época existia o curso técnico para professoras, né? E era uma escola, um instituto de educação, que só estudava mulheres. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um concurso, porque a procura para o instituto era tão grande que a gente tinha que fazer um concurso pela Secretaria de Educação. Então, eu fiz esse concurso, passei e fui estudar na escola normal, era conhecida escola normal. E lá era um curso de formação de 4 anos para professora, e aí a gente lia, a gente tinha aula de filosofia, tinha aula de psicologia do adolescente, psicologia da criança, estrutura, a gente tinha aula de estatística, então você vê que era assim, algo bem diferente mesmo assim, de formação. Eu tinha 15 para 16 anos quando entrei na escola normal, e aí era condição sine qua non, ou seja, primeiro você vai ser professora, depois, se você quiser, você vai fazer a tua faculdade. Minhas irmãs fizeram, foram professoras e continuaram a formação delas nas universidades para melhorar o currículo como professora, e eu não, eu disse, eu vou ser advogada. Então, na escola normal, eu já procurei ser a melhor aluna para ser escolhida como monitora. E eu escolhi a monitoria da cadeira de estrutura da educação. Que era essa cadeira? Ela trazia exatamente o estudo sobre a legislação em relação à educação do Brasil. Era a lei de bases e da educação. E quando foram escolher a monitora, só uma se candidatou, que fui eu. Aí a professora olhou para mim e disse: Você sabe o que é estrutura? Eu disse: A gente não vai estudar as leis da educação, o que é que o professor tem que saber. Pronto, eu quero ser essa monitora. Então, a minha monitoria já partiu para uma área já de visão. Nisso, ela me convidou para trabalhar na escola dela, como assistente de creche. Eu, tranquilo, tinha 16 anos. Ganhar Uhum. dinheiro, aprender, ótimo. E nessa escola, eu já estava no último ano da formação como professora, que era o quarto ano, e nesse quarto ano você escolhia uma especialização como professora. E eu escolhi na área de matemática, que eu gostava muito de, de matemática mesmo, e principalmente da parte de estatística. Eu era uma aluna assim, muito prendada para números, eu era muito rápida. E aí resolvi, terminei já estudando para fazer o vestibular. Nessa época era vestibular. Na escola normal, gente, nós não tínhamos essa formação para universidade, como tinha na época o colégio, o GEL, o Master, que tinha até os cursinhos. Então, os alunos já estudavam física, biologia, química, para se preparar para o vestibular. E aí eu fiz um planejamento muito jovem, com 18 anos, eu disse, eu vou fazer o cursinho, vou continuar trabalhando como professora e vou fazer um cursinho para tirar minhas deficiências em química, física e biologia, que basta que eu não zere nessas cadeiras e as outras eu sei que eu vou mandar bem, como a parte de gramática, que era muito pesado na época do vestibular, a própria parte de literatura era incrível, eram vários livros que a gente tinha que ler, e eram livros sempre do nosso período de colégio, não é? Eles não escolhiam e nem indicavam como hoje fazem as indicações. Então, você tinha que ler Jorge Amado, você tinha que ler José de Alencar, todos esses romancistas famosos você tinha que ler, porque com certeza isso cairia na prova do vestibular. Uma língua, ou inglês ou espanhol. E aí, geografia, história e todas essas cadeiras, com exceção da química, física e biologia, a gente aprendeu muito. Então, as escolas públicas naquela época, porque a escola normal era e ainda é uma escola pública, hoje tem homens estudando lá e não é mais uma escola técnica para professores, porque a legislação mudou e diz que só pode ser professor agora quem tiver a formação em Pedagogia. pedagogia pela universidade. Mas o meu curso foi técnico pedagógico, né? Então, assim, como professora, eu fui a melhor. E eu dizia, gente, se eu tivesse continuado como professora, eu hoje tinha mais de um colégio. Porque eu sempre procurava ser mais e fazer mais. Ah, Tô na era uma faculdade já. autossatisfação. Faculdade, Não sei, universidade. provável, mas como a minha meta de vida estava direcionada para o direito, então eu fui em 1986,
Aliás, final de 85, eu fiz o vestibular. Uhum. Passei na Federal, fiquei nos classificáveis. Naquela época, não havia desistência, né? E na Unifor, eu passei para o turno da manhã, porque você se inscreveu para o turno da tarde ou para a noite, né? Uhum. Eu passei 14º lugar. Então, assim, comemorei muito, porque para mim foi algo inédito.